a todos, sou Priscila Koller, do PK Cursos e Terapias, e hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro O Caminho da Autotransformação, de Eva Pierrakos. Vamos continuando o capítulo 1, que é o que é o caminho. Vamos aqui recebendo as orientações aí sobre o que é o caminho, porque com certeza é a base de todo esse livro, para que a gente entenda tudo que vem aí a seguir. Então, o caminho em relação à prática espiritual. Na aula passada, a gente já começou esse tema, e agora a gente vai dar sequência, né? Qual é a relação desse caminho que traz o guia em relação à prática espiritual, né? Será que esse caminho, ele é algo totalmente espiritual? Será que só tem a ver com uma prática espiritual? Né? Então, ele traz como se fosse um meio termo entre uma terapia e um caminho espiritual, né? Ou seja, é como se fosse um caminho do meio mesmo, nem muito lá, nem muito cá, né? Porque nós vamos seguindo esse caminho e ele considera todas as partes desse caminho. Ele não olha apenas para um lado, né? Ele integra todas as partes desse caminho. Por isso que ele não pode ser considerado uma prática espiritual e nem apenas uma psicoterapia. Segundo o texto, tanto a psicoterapia quanto as práticas espirituais tradicionais têm uma diferença em relação ao caminho. Existem muitos métodos e práticas espirituais que procuram a realização do eu espiritual, e todos são válidos, podendo trazer experiências ricas e genuínas. Então, aqui ele não está, nesse trecho, desmerecendo qualquer prática espiritual, qualquer religião, né? Ele diz que todas são muito importantes, todas têm o seu valor, têm o seu benefício para as pessoas, tá? E trazem para a gente experiências ricas e genuínas, ou seja, quando eu vou numa igreja, por exemplo, eu entro, se eu estou lá realmente para ter essa conexão espiritual com a minha fé, com certeza eu vou ter essa conexão espiritual, isso vai me trazer algo, né? Só que não se trata disso, esse caminho que ele traz, né? Porém, qualquer sucesso obtido somente desta forma será ilusório e terá vida curta. Então, aqui ele arremata dizendo, né, que, na verdade, quando a gente vai para uma religião ou qualquer tipo de prática espiritual, achando que ali a gente vai encontrar a nossa felicidade, é ali que a gente vai encontrar o nosso caminho, o nosso sucesso, nós vamos conseguir na vida melhorar porque nós estamos naquele caminho, vamos ter mais condições financeiras, ou mesmo materiais, ou de saúde, ou seja lá do que for. Quando a gente entra com essa mente, com certeza ali nós não vamos ter isso que a gente busca, né? Ele realmente fala que isso é uma ilusão, né? Muitas vezes as pessoas entram nesses caminhos da religião para fugir, inclusive, das suas vidas, né? Daquela vida que eles levam, daqueles relacionamentos que são mantidos na vida dessas pessoas, e que elas não aguentam, elas não sabem o que fazer, muitas vezes não conseguem se posicionar frente às dificuldades, aos desafios que são colocados na vida, né, em suas próprias vidas pessoais, familiares mesmo, e acabam indo para uma religião, estarem dentro de um templo, ou de qualquer outro lugar que tenha essas práticas religiosas, para fugir das suas dificuldades, das dificuldades internas, né? Para encontrarem algo que eles não conseguem encontrar dentro de si mesmos. Então, já não encontram dentro de si mesmos, já não encontram na vida que eles levam, e muitas vezes vão lá naquela religião com aquelas pessoas, né, que estão ali com os mesmos objetivos, e ali existe uma ilusão. Por quê? Porque
as questões internas continuam as mesmas. Não se está resolvendo nada, né? Está se procurando lá, em práticas externas, aquilo que está dentro, e que está dentro deles. Né? Aquela falta de algo que não está fora, está dentro dessas pessoas. Então, e muitas vezes nós mesmos, quantas vezes nós não estivemos em lugares religiosos e ali a gente encontra uma paz, né? Aí quando a gente volta para a nossa vida normal, nossa vida cotidiana, nós encontramos tantas dificuldades e não é ali que a gente quer estar, aí a gente volta para aquele lugar, e ali a gente encontra paz. Só que é uma paz ilusória, porque, na verdade, a verdadeira paz, ela precisa nos acompanhar aonde a gente for, onde quer que a gente vá, né? Onde quer que a gente vá, nós devemos levar a nossa paz. Então, em meio a pessoas complicadas que nós vamos encontrar na nossa vida, no meio dessas pessoas, dentro de nós, é preciso que se estabeleça essa paz. Essa presença no nosso ser, né, da nossa essência. Então, ele traz que nós não vamos encontrar isso apenas indo atrás de uma vida espiritual. Né? A vida espiritual, ela é um dos campos da nossa vida que precisam fazer parte da nossa vida. Mas não é ela sozinha que vai trazer esse sucesso, isso que a gente busca. Muitas disciplinas espirituais não dão a devida atenção àquelas áreas do ego que estão mergulhadas na negatividade e na destrutividade. E este é um ponto que acaba levando às ilusões. Então, a pessoa vai, entra nessas práticas voltadas à espiritualidade, só que ali não se trabalham essas sombras. Elas ficam ali adormecidas, elas ficam ali até oprimidas, porque em muitos desses lugares são são trazidos aprendizados, né, que muitas vezes nós ainda não temos dentro de nós, não faz sentido para a gente ainda, né, atitudes que estão ainda muito além daquilo que a gente consegue fazer hoje. Né? Então, são valorizados comportamentos que nós ainda não temos dentro de nós. Nós não construímos esses comportamentos. Nós não trabalhamos aquilo que ainda está para ser trabalhado, que está ali esperando que a gente olhe, que a gente abrace, que a gente acolha. Né? Então, como que nós vamos dar passos adiante se a gente não deu ainda aquele pequeno passo de acolher as nossas próprias sombras, né? Então, ele fala sobre isso, sobre essa ilusão. As pessoas vão nesses lugares, né? E acabam tomando aquelas regras, aquilo que se diz que é o nobre, que é o bom e que é o belo, né? E a gente toma isso por verdades, não dizendo que não sejam verdades, são verdades, mas muitas vezes a gente ainda não tem essa verdade pronta dentro da gente. Precisa ser espontâneo da nossa parte. Não pode ser algo que a gente faça porque alguém está dizendo que é bom. Né? E se a gente não acha que consegue fazer isso, a gente faz isso acontecer. A gente passa por cima de coisas nossas internas, a gente não aceita partes nossas que ainda estão equivocadas, a gente maqueia tudo isso. Por quê? Porque disseram para a gente que a gente tem que ser daquele jeito, para que a gente passe, né, pelo portal da espiritualidade, para que a gente esteja lá com os nobres de coração, né? E nessa forma, a gente acaba
afundando aquilo que está dentro de nós e que não foi trabalhado. A gente acaba deixando aquilo oprimido. E vivemos, então, nessa vida ilusória. Né? Ilusória porque nós mesmos acabamos nos julgando. A gente se julga, não é? Quantas vezes a gente não ouve coisas que a gente não faz, e aí a gente diz, nossa, agora, a partir de agora, eu vou fazer isso, isso, aquilo, eu vou ser assim, assim, assim. E aí, quando vai ver, a gente está cometendo atos que não tem nada a ver com aquilo que a gente aprendeu que é o bom. Aí a gente olha para a gente mesmo, se culpa, se castiga, se critica, se sente mal e se frustra, né? Por quê? Porque a gente não está condizente com aquilo que disseram que é bom. Então, esse caminho, ele é um caminho mais acolhedor, ele é um caminho que abre os braços, né? Para o ser como ele é. Não significa que sentir raiva, sentir ódio, sentir inveja, sejam coisas que a gente quer e que a gente acha que sejam, olha, esses são sentimentos maravilhosos para a gente. Não é isso. Não se trata disso. Se trata de ver esses sentimentos, de reconhecê-los e de não se culpar por ter esses sentimentos. De entender que tudo é um processo, que nós precisamos dar um passo após o outro, ir construindo essa nova realidade. E entender também que nós não somos o que somos do nada. Nós não somos ali a Gabriela, né? Gabriela Cravo e Canela. Eu nasci assim. Não, não é bem por aí. Nós somos o que nós aprendemos desde que nós nascemos até agora. Tudo que nós vivemos, tudo que nós escutamos, aprendemos, a gente é agora, com as nossas tendências. Aí nós somos formados. E somos o que esse conjunto de ações, pensamentos, sentimentos e emoções que a gente é hoje, né? Então, outras pessoas e situações contribuíram para que a gente chegasse aonde a gente está hoje, para que a gente seja quem a gente é hoje também, né? Então, não tem como simplesmente desconsiderar tudo isso e simplesmente aceitar um caminho porque disseram que é bom. Se a gente perceber bem isso, observar bem isso com a consciência, a gente vai perceber que isso realmente chega até a ser algo infantil. É tão ilusório que chega a ser infantil a gente olhar para isso e achar que a gente, do nada, agora vai deixar de ter os probleminhas emocionais que a gente tem. Ser do jeito que a gente é, para ser algo que disseram que é legal ser, né? Então, aí a gente já vai refletindo sobre o que a gente tem feito conosco mesmo. Como a gente tem se tratado, né? E a gente vai observando que muitas vezes nós não estamos sendo generosos com a gente, nem justos com a gente mesmo. E esse passo é um grande passo a ser dado em direção do auto-amor, né? A autocompreensão. E quando a gente se ama, quando a gente se compreende, quando a gente se permite, a gente aprende a fazer isso para os outros também, para aqueles que estão à nossa volta, não é? É tudo um aprendizado. O caminho também não é uma prática espiritual que tenha como meta alcançar uma consciência espiritual superior. Então, nesse caminho, vocês podem perceber aqui pelas falas, até agora, pelos trechos desse livro, que ele não é aquele caminho que fica almejando grandes coisas, né? Ele não é
ele não fica ali vendo longe, com metas gigantescas, não. Ele não é esse tipo de caminho, né? E nós não precisamos sair em busca dessa expansão enorme de consciência, essa consciência superior, isso que parece tão longe e que nós nem entendemos tão bem. Não é esse o objetivo e o propósito desse caminho. Se para você um caminho espiritual é a prática da meditação, pela própria meditação, por exemplo, ou pela esperança de alcançar experiência e consciência cósmica de felicidade, então não é o caminho que você deve seguir. Mais uma vez agora, ele usou a parte da vida espiritual, de práticas espirituais ali, uma religião, né? Aqui ele fala da meditação, porque muitas pessoas também se entregam para a meditação em busca desse algo a mais, em busca dessa expansão da consciência, que é o fenômeno, né? Em busca desse fenômeno. Então, não adianta você fazer uma meditação para encontrar isso, porque você não vai encontrar. Como você pode encontrar isso se dentro de você não existe nada disso? Existe um longo caminho ainda a ser percorrido. Como a gente pode dar saltos, né? A evolução não dá saltos, não é isso? A evolução não dá saltos. E essa é uma grande realidade. Nós também não podemos esperar dar grandes saltos. Tudo vai acontecer com a gente quando for o momento, quando estivermos prontos para ter aquilo. Mas antes de ter algo muito elevado, algo muito além daquilo que a gente é hoje, antes disso, nós temos que dar vários e vários passos. Temos que saborear esse caminho, o caminho da nossa vida, né? A nossa trajetória. Nós temos que vivenciar cada um deles, não é? Experienciar esse trajeto. Nós não podemos dar um pulo e pronto, vou fazer uma meditação, boom, agora já estou com a minha consciência expandida. E ontem mesmo eu estava brigando com alguém, com raiva de outra pessoa, não é? Como é isso? Como é isso? Então não faz sentido, não é? A nossa vida é um conjunto de coisas, não é uma prática, mas é um conjunto de coisas, um conjunto de situações que vão nos levar a ir ampliando aos poucos e cada vez mais a nossa consciência, dentro daquilo que a gente consegue, dentro daquilo que a gente pode hoje. E está tudo bem. Por isso não existe como comparar, né? Nós não podemos nos comparar com outra pessoa, porque cada pessoa é uma pessoa única no universo. Cada pessoa tem o seu momento próprio específico para conquistar coisas, para conseguir coisas, né? Para atingir níveis de consciência. Então, não tem como a gente se comparar com outra pessoa. Mesmo porque, em muitos aspectos, nós estamos bem adiantados, e em outros aspectos, nós estamos muito ali engatinhando. Por quê? Porque a nossa vida, ela não é uma coisa só, ela é um conjunto, né? De situações, de possibilidades. É grande a tentação de fazer uso de práticas espirituais para obter felicidade e realização, e para evitar negatividades, confusões e sofrimentos já existentes. Mas essa atitude aborta o propósito. Ela provém da ilusão e a ela reconduz. Uma dessas ilusões é que qualquer coisa que exista em você possa ser evitada. Então, aqui ele fala várias coisas, né, importantes para a gente. Como a gente vai para um caminho espiritual para evitar que façamos coisas negativas, para que a gente não seja negativo,
para que a gente fuja de tudo que é negativo dentro de nós, né? Como a gente pode encontrar esse externo que muda o nosso interno? E por que a gente tem isso dentro de nós? Da onde vem isso? Porque tudo tem uma origem, não é? Então, quando eu faço uma prática para buscar isso e achando que eu vou encontrar isso, eu vou encontrar esse caminho ilusório, né? Não vou conseguir evitar o que está dentro de mim. Ele mesmo diz aqui, nós não podemos evitar o que está dentro de nós. Por isso já é, por si só, um caminho ilusório, esse de ir atrás de algo espiritual para evitar as negatividades. Se a gente entende bem sobre inconsciente, nós vamos perceber que o inconsciente, ele se manifesta muitas vezes na nossa vida, sem que a gente tenha o um mínimo controle e que a gente até, muitas vezes, sem que a gente perceba. Quando a gente vai ver, a gente já fez coisas que a gente pensava, nossa, mas por que eu fiz isso? Não é? Respostas que a gente dá muitas vezes e que a gente não esperava, não entende por que a gente deu. Então, são coisas do nosso inconsciente que o tempo todo estão se manifestando. Então, não adianta ficar dizendo que, eu vou seguir aquilo, aquilo é muito bom, agora eu sou boa. Tá, eu sou boa, isso tudo no nível racional aqui, né? Daqui a pouco eu faço algo que vem esse inconsciente. E ele se manifesta. Então, não adianta. É aquela velha fruta bonita por fora e por dentro, quando você vai cortar, ela tá toda lá estragada. Não adianta estar bonito por fora e por dentro estar estragado. E enquanto a gente não vê o que está estragado ali, a gente não tem como tirar, é como um dente. Enquanto você não descobrir a cárie, uma infiltração, ela vai entrando no dente, ela vai entrando no dente. Você olha para o dente, numa infiltração, você não vê que ele tem essa infiltração. Mas se você conseguir descobrir, você vai tratar. Você vai trabalhar a infiltração. Aí você salva o dente. Então não adianta escovar o dente, ficar tudo bonitinho. Não adianta. Se você não for lá e não descobrir o que tem errado lá dentro. Errado não gosto nem de falar isso. O que precisa ser visto. Dentro de nós precisa ser visto. As nossas sombras precisam ser vistas, tá? Elas precisam ser vistas, abraçadas, acolhidas, sem julgamentos, entendendo que elas são o portal dessa nossa felicidade que a gente busca o tempo todo. Porque se a gente ficar de bem com elas, se a gente conseguir se entender com elas, nós vamos parar de ter aqueles comportamentos que a gente não controla e que dominam a nossa vida e que nos trazem infelicidade. Não é? Então, não dá para negar aquilo que tem dentro da gente, certo? Outra é a crença de que o que existe em você precisa ser temido e negado. Nada que está dentro de nós precisa ser temido e negado. Nós não temos que ter medo do que está dentro de nós, medo dos nossos instintos. Não precisamos ter medo deles. Eles estão aí para que nós o vejamos e nós o equilibremos, né? Nós precisamos ter esse equilíbrio. Na verdade, não existe uma duplicidade, né? Na verdade. Tudo que existe dentro de nós não vai ser jogado fora. Não vai ser suprimido. Não. Tudo que está dentro de nós não tem como ser jogado fora. Faz parte de nós. Somos nós mesmos. A gente só precisa organizar, equilibrar.
fazer as pazes com esse nosso interno, que muitas vezes a gente não aceita. Dessa forma, sim, a gente entra nesse caminho que traz aqui o guia. A verdade, porém, é que, por mais destruidor que seja, qualquer aspecto em você pode ser transformado. Então, nós vamos transformar o que tem dentro de nós. Nós não vamos jogar fora. Não tem como fazer isso. Somente quando você evita o que está no seu interior é que sua ilusão torna-se verdadeiramente nociva a você e aos outros. Então, quando a gente machuca os outros com palavras, é porque a gente não soube olhar essas sombras que estão dentro da gente. A gente não soube. A gente evita, a gente quer ser legal. Aí, quando ela vem, a gente ataca. Quando a gente vai ver, já foi. A gente já falou, a gente já fez. E saiu, né? Aí a gente se culpa, se critica, se sente mal e se frustra, porque às vezes a gente pode dizer assim, olha, essa pessoa conseguiu tirar o pior que tinha de dentro de mim. O pior. Aquele pior que tinha. E a gente fica com raiva, porque aquela pessoa tirou o pior de dentro da gente. E aí fica muito claro isso, né? Fica muito claro, porque a pessoa mexeu tanto com a gente que aquilo que a gente queria acobertar, que a gente não queria ver, que a gente queria fazer de conta que não existia, aquela pessoa espizinhou tanto que a gente saiu, né, da nossa moita. E não teve jeito, foi muito pra gente. E aí aquela pessoa tirou o pior que a gente tinha. E a gente não gosta de ver, porque a gente quer ver o melhor. Então está na hora da gente olhar para esse pior, né? Olhar para esse pior, conversar com ele, lidar com ele, aceitar que ele existe. E qual é a função dele? Não é? Este caminho não é psicoterapia, nem é um caminho espiritual, no sentido comum da palavra. Ele engloba as duas realidades, que é o que eu falei agora há pouco, mas no início. Ele junta tudo, ele integra tudo. Então, todos os caminhos estão integrados, todos são considerados. Nenhum pode andar sem o outro. Não tem como. O caminho não foge dos aspectos negativos do ser, mas sim os encara e os transforma. Parte desse princípio, né? Nós vamos transformar aquilo que não está sendo produtivo, não está sendo, está sendo disfuncional, na verdade, né? Acaba nos prejudicando, mas a gente entende que ele existe, a gente aceita. Essa própria sombra nossa, ela é uma força que nós temos. Ela é uma das nossas forças. E que força? Porque quando ela precisa vir, é ela que nos salva muitas vezes. Porque quando ela irrompe, né? Irrompe ali, no momento, é ela que faz soltar aquela energia que ficou presa por tanto tempo. E aí a gente está saudável ainda por conta disso, né? Porque a gente se manifestou de alguma forma. O caminho de desenvolvimento pessoal é uma jornada abrangente que integra elementos da psicoterapia e da espiritualidade, mas não se limita a nenhuma delas. Então, não se limita. Então, eu não vou só para a vida espiritual, eu não vou só para a psicoterapia. Eu uno tudo. Eu uno os campos da minha vida, financeiro, emocional, de relacionamentos com amigos, com pessoas à minha volta, familiar, o campo da saúde. Eu uno tudo isso. E aí sim,
Eu sou uma força vivente, do jeito que eu sou. Nem muito lá, nem muito cá, mas eu sou o que eu sou. É uma força. Quando nós estamos fracionados, quando a gente só está em um lugar, em um campo, dando atenção para um campo, os outros estão fracos, não é? Como a gente espera ser uma força se a gente não une tudo o que nós temos? Se você realmente deseja encontrar o seu verdadeiro eu, que agora a gente muda aqui de tópico, né? Como encontrar o seu verdadeiro eu. Então, se você realmente deseja encontrar esse verdadeiro eu, precisará prestar atenção àquelas suas áreas interiores que considera negativas. Elas são o top agora. Aquelas áreas destrutivas, aquilo que a gente tem, que a gente acha que é muito ruim e que estão equivocadas. Isso poderá não ser tão agradável. É muito desagradável mexer nas sombras, né? Mexer no que está quieto, sair da zona de conforto, se questionar, não é? Se questionar leva a gente a assumir coisas que a gente não gosta. Isso tudo é desagradável. Dói, inclusive. Dói mesmo. Mas nos liberta. Isso que é o principal. É a liberdade que a gente tem. A gente consegue entrar numa vida espiritual com o que a gente é, sem medo de ser feliz, sem ter que esconder nada. A gente entra inteiro para essa vida espiritual, a gente entra inteiro para a nossa profissão, para as nossas relações de amizade, para as nossas relações familiares. A gente entra inteiro, de corpo e alma. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Toda a diferença. Nós podemos ter dificuldades, mas a gente vai perceber, quando a gente tem alguma dificuldade, que a gente quer resolver aquilo. A gente não consegue mais ficar empurrando com a barriga, porque a gente quer ir lá resolver, a gente quer a nossa liberdade, aquela liberdade de alma, de ser quem a gente é. E quando a gente sente esse gostinho, a gente não larga mais disso por nada, por nada. A gente quer viver essa realidade. É muito gostoso a gente ser quem a gente é, sem se preocupar se alguém vai querer, se alguém vai gostar, se vai aceitar, né? Não tem como voltar atrás quando a gente entra nesse caminho, né? Se quer iniciar este caminho, você não deve iniciá-lo como se quisesse se curar de alguma doença mental ou emocional, embora isso acontecerá como consequência natural. Nós não estamos doentes, nós não estamos quebrados. Não estamos. Nós somos perfeitos hoje, com o que a gente tem. Porque nós somos os filhos de Deus, não é? Deus não é perfeito, então nós somos os filhos dele. Então nós não estamos quebrados e não somos imperfeitos. Nós somos perfeitos nesse momento, para o que a gente precisa ser. E todos os dias a gente atinge um pouco mais a perfeição, a perfeição. Todos os dias a gente trabalha para isso, porque é o nosso destino, ser perfeito. Ser perfeito. Não é um dia ser perfeito. Hoje nós somos perfeitos, do jeito que a gente precisa. E é uma realidade. Quando a gente encara a nós mesmos como seres perfeitos, nós estamos aceitando as nossas sombras. Porém, quando a gente fala para a gente, não, eu tenho um monte de defeitos, eu sou assim, eu sou de outro jeito, eu não sou perfeito,
Eu estou negando a perfeição de Deus. Da onde eu vim? Eu não vim de lá? Então, eu sou perfeita. Eu só preciso descobrir a minha perfeição. Essa é a diferença. Descobrir onde ela está. É como uma tangerina. A tangerina, ela é perfeita, não é? Agora, como eu vou descobrir como é o gosto dela? Eu não vou precisar abrir, tirar toda aquela casca, eu não vou ter que abrir, pegar os gomos, tirar lá aquelas filetinhos que tem, brancos, e aí eu ponho na boca, aí eu descubro o gosto? É isso que nós estamos fazendo. Hoje nós somos tangerinas. Tangerinas meio fechadonas ali, aquelas meio durinhas, né? Você vai lá, né? Dificinho de abrir, né? Aí você abre, a gente está meio azedinho ainda, não estamos tão maduros, né? Então nós somos essas tangerinas. Um dia a gente vai poder experimentar essa tangerina perfeitinha e sentir esse gosto. Por enquanto ainda não. Mas uma tangerina que ainda não está madura, ela não é perfeita. Ela é imperfeita. Só porque ela não está madura, ela é azeda, não é? Somos nós. Iniciar este caminho, esperando esquecer das suas dores e tristezas, também seria uma ilusão. Porque são as dores e as tristezas que nos vão ajudar a sentir aquele gostinho gostoso que a gente tem. Sem as dores e as tristezas, não dá para a gente chegar lá. Porque são elas que vão nos mostrar o que a gente precisa melhorar, onde a gente precisa trabalhar, inclusive a nossa aceitação. Como que eu vou me aceitar, hein? Nossa, tem tudo isso, como eu vou me aceitar? Agora, se nem eu me aceito, como eu vou aceitar o próximo? É meio hipocrisia, né? A gente achar que nós temos capacidade de aceitar o próximo, mas a gente não tem capacidade de nos aceitar. É muita hipocrisia isso da nossa parte. Este caminho deve te ensinar a enfrentar tudo que esteja em você, porque só quando fizer isso, poderá verdadeiramente amar a você mesmo. E você encontrará a sua essência no eu divino. Tá vendo? Não tem como fugir disso, né? A expansão da consciência é realmente difícil, pois quando iniciamos este caminho, ainda temos uma mente limitada. Então, nós temos que entender que a nossa mente é limitada. A nossa essência, ela não tem limites, mas a nossa mente não dá conta da nossa essência. Ela não dá conta. Ela é muito limitada. Ela só sabe o que a gente aprendeu desde que a gente nasceu para cá. Né? Esse cérebro, ele só conhece o que eu vivi aqui, nessa vida aqui, desde que... E tem coisas que eu nem lembro, não é mesmo? Tem coisas que, olha, eu não lembro quando eu era uma criancinha, um bebezinho, eu não lembro. Tem pessoas que lembram, não sei como, mas tem, eu acho incrível, né? Eu não lembro. Então, mente limitada, essa nossa. Então, não tem como nós conseguirmos ampliar tanto assim, sem perceber que a mente é limitada e que nós precisamos fazer esse trabalho. Nós precisamos trazer para essa mente crenças que não sejam tão limitantes. Nós temos muitas crenças limitantes, que nós aprendemos desde que a gente nasceu até agora. A sociedade também nos ensinou muitas limitações, e nós absorvemos e achamos que é o certo. Então, como eu ensino essa mente a parar de ser tão limitada? Quebrando paradigmas, não é? Eu preciso quebrar os paradigmas. O que nós estamos fazendo aqui, lendo esse livro, refletindo sobre isso, é quebrar paradigmas.
É ensinar a nossa mente que não existe só esse mundinho que ela conhece, que o mundo é muito maior do que isso, que o universo é ilimitado. Então, nós precisamos começar a abrir as nossas mentes se a gente quer realmente esse caminho da felicidade. Com mentes fechadas, a gente não chega em lugar nenhum. A gente fica parado onde a gente está. É preciso que a mente transcenda o abismo de suas próprias limitações, considerando novas possibilidades. Essa é uma frase forte. Este é o caminho que leva o ser a poder exercer a sua força e realizar o seu escopo ilimitado. Como eu quero ser ilimitada se eu sou limitada? Não tem jeito. Então, eu preciso transcender essas limitações, ampliar a minha mente, sair desta caixa em que eu me coloquei, aceitar que existem coisas que talvez eu não conheça, até conhecimentos que às vezes me vêm e eu considero, não, isso não existe, não, isso é impossível, estou limitando a minha mente, me colocando na caixinha onde eu fui colocada ali desde que eu nasci, então eu me mantenho lá na caixinha fechada e eu não aceito ampliar a minha mente. Então, o meu lugar acaba sendo realmente um lugar limitado. Embora não seja uma tarefa fácil, quando assumimos o compromisso de sermos verdadeiros com o nosso eu, a dificuldade se dissipa. Então, é aquela história, né? Quando eu sou verdadeira comigo mesmo, as coisas ficam mais fáceis para mim, porque eu paro de remar contra a maré. Eu vou no fluxo da correnteza. Eu paro de ficar negando a mim mesma, brigando lá com o que eu sou. Eu abro mão de ser unanimidade, de ser aceita o tempo todo. Eu abro mão de tudo isso, porque sempre terão as pessoas que vão me aceitar, que vão se afinizar com as coisas que eu penso, que eu sinto, que eu faço. Sempre haverão essas pessoas. Não é porque eu não agrado a todos que eu não vou agradar ninguém. Então, quando eu vivo a minha verdade, realmente eu perco esse medo de seguir desse jeito, né? Essas dificuldades que vão vir, elas vão ficando mais fáceis de lidar, porque eu estou ali remando a favor da correnteza. Eu paro de resistir. A resistência é um dos maiores fatores de sofrimento, quando a gente resiste muito ao que nós somos. Esse é uma grande questão, né? Questão que nos limita e que nos impede de seguir adiante, em busca ali da nossa felicidade. O que inicialmente se parecia com dificuldade, torna-se um desafio, e a jornada passa a ser excitante. Um processo que torna a vida tão intensamente real e plena, que você não desejará renunciar a ela por nada. Então, olha só como tudo muda. Existem as dificuldades, mas que delícia essa vida. Que gostoso viver essa vida com tudo isso. Sei lá o que vai acontecer amanhã, sei lá o que vai acontecer daqui a pouco. Mas hoje eu vivo a minha vida bem. Eu vivo bem os meus dias, hoje. Eu trabalho por mim. E quando eu trabalho por mim, eu trabalho pelos que estão à minha volta também. Porque eu sou uma força no mundo. Aí sim existe a verdade. Aí sim existe a positividade. Só que uma positividade, uma verdade genuínas e não fabricadas. Não são fabricadas por
ideias, pensamentos, regras que vêm de fora. Elas são genuínas, naturais. Este caminho exige de você lealdade para com o eu, revelação do que existe agora, eliminação de máscaras, olha aqui as máscaras, e dissimulações, e a experiência da própria vulnerabilidade. Aceitarmos a nossa vulnerabilidade. Nós não somos super-heróis, a gente não tem que ser a prova de tudo. Não. Nós somos vulneráveis, sim, principalmente porque nós não sabemos tudo. Nós não sabemos o que virá daqui a pouco. Quando a gente não sabe o que virá, nós já estamos na vulnerabilidade. Não é verdade? Uma vez comprometido com ela, porém, não é mais uma exigência rigorosa, mas sim um processo orgânico e natural. Então, eu vou parar por aqui hoje, para que a gente possa conversar um pouquinho ainda, tá? E quero saber também o que vocês pensam. Aí. Pri, Oi. por exemplo, quando a gente aceita do jeito que a gente é, o que tem dentro, as sombras, não é muito cômodo, Não, muito pelo não? contrário. Você acha mesmo que é uma zona de conforto? Não, mas aí você fala, tá bom, vou aceitar do jeito que eu tenho essas dificuldades, eu tenho esses defeitos, vou me aceitar. Não, mas não é assim, não. Você vai aceitar o que você é e vai trabalhar as suas questões. Porque senão Não você é não só chega, aceitar, né? você não chega onde você quer. Olha, a nossa vontade na nossa vida, o que a gente veio fazer no mundo é evoluir. É isso que a gente veio fazer no mundo. Só que a gente tem uma ilusão que evoluir é fazer coisas no fora. Só que eu não posso fazer lá fora algo que eu não faço dentro de mim. Eu não posso ser o que eu não sou lá fora, entende? Como que eu vou ensinar ou mostrar um caminho para uma pessoa se eu mesma não acho que eu tenho esse caminho? Por que eu tenho, como terapeuta, que fazer terapia? Porque eu também tenho questões. Eu não posso ficar falando para o outro o que ele tem que fazer. Eu preciso eu mesma encontrar o meu caminho, conhecer as minhas dificuldades, as minhas sombras, porque senão eu acabo me projetando na pessoa. Quantas pessoas não se projetam nos colegas, nos amigos? Se projetam, dizem que eles fizeram isso, que eles são assim, 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 mas, na verdade, quem é assim, 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 é quem está falando. É o que falam de que é o espelho, né? A gente se vê no outro. Exatamente. Por quê? Porque o que eu não vejo em mim, eu vejo no outro. Tudo que eu Entendi. vejo no outro, eu tenho que dar uma olhadinha em mim para ver onde isso que o outro está me chamando a atenção, eu tenho que trabalhar, porque às vezes não é que eu seja exatamente igual ao outro, mas aquilo que o outro manifesta mexe de alguma forma comigo. Aí eu preciso ver o que é isso. É bem sutil, né? São diferenças muito sutis, assim, e que a gente precisa de ter autopercepção. Mas para isso a gente precisa entender que nós somos seres falhos e não imperfeitos. Isso é muito importante também, a gente ter em mente. Se a gente já parte do princípio que a gente é ruim, que a gente é imperfeito, nós já estamos nos condenando e nos julgando. Entendi. Essa questão que você falou, Pri, é a questão da baixa estima, né? Então, até entrar nessa zona de conforto, aí tá tudo bem, eu sou assim, ele tá na autoestima baixa, porque ele não tá nem compreendendo o que está acontecendo para ressignificar e passar. E uma Então, outra coisa. aí que tá. Eu acho que é bem difícil de uma pessoa que está muito no fora, está muito focado no que está fora dela ter essa autopercepção. Essa autopercepção
É quando a gente começa a abrir mão de ser o que a gente não é. Quando a gente já sofreu bastante o suficiente para perceber que não é por aí. Que a gente vai sofrer muito. Sabe lá, Deus, quantas vidas a gente já sofreu, quantas a gente não vem carregando com isso, e agora a gente tem condições de compreender isso, porque esses conhecimentos, eles estão aí por diversas fontes, na verdade. Muitas são as fontes que trazem esses conhecimentos, em várias bibliografias aí, várias obras e pessoas que falam, mas se todo mundo entendesse, nós estaríamos no céu, não é verdade? Porque fala, tem escrito, mas as pessoas não compreendem. Elas não compreendem. Por isso que ainda fazer terapia é um dos passos bem interessantes, porque é o momento onde você pode ver essas coisas. Mas só fazer terapia não adianta. Tem que ser geral, eu tenho que viver isso na minha vida. Não posso só esperar que o próximo me dê. É eu que tenho que fazer, né? Essa tarefa. Como eu disse, não acredita em mim, vá fazer a sua experiência, vá vivê-la, né? Exato. Exato. Quando você estava falando da questão da espiritualidade, que foi o primeiro tema, né, com relação à prática espiritual, eu estava refletindo assim, realmente muitos de nós, em algum momento, né, são em outra existência, e muitos ainda continuam fazendo, em buscar a espiritualidade, ou um local para se viver essa espiritualidade, para se sentir visto. Sim, exatamente por motivos. isso, né? Exatamente. Por ali, por carência, ou porque eu não consigo nada no meu eu, no meu interior, na minha casa, no meu particular, então eu vou para uma entidade aí, né, religiosa, e ali eu vou viver, então, tudo aquilo que for falado para mim me torna verdade. E esses locais, essas religiões, tudo que existe, são extremamente importantes, porque são fases do ser humano, né? São as fases do ser humano. Eu acho que a maioria das pessoas, eu já vivi isso, acredito que vocês também, de estar num lugar inicialmente, por dizer lá, eu me encontrei lá. Eu me encontrei naquela religião. Como assim eu me encontrei lá? Gente, Isso mesmo. se encontrar lá, você tem que se encontrar aqui. Essa é a questão. Só que você precisa primeiro se encontrar lá para perceber que não é bem lá que você está, é aqui. E aí é quando você percebe que você, com um templo ou sem um templo, vocês têm a espiritualidade, porque o templo está aqui, ó. Eu posso ir lá para fazer as minhas práticas, mas se eu não tenho lá, por algum motivo, o templo vai comigo para onde eu for. O templo anda comigo. Porque eu vivo a minha espiritualidade o tempo todo, né? A gente precisa viver a nossa realidade interna. A gente precisa ser o que a gente é. Eu aqui com vocês, eu lá dando aula, eu com os meus clientes, eu com os meus amigos. Eu tenho que viver isso o tempo todo na minha vida. Quando eu não consigo fazer isso, eu ainda não encontrei esse caminho para o meu interior. Eu ainda não encontrei. Por isso que quando eu encontro, é uma libertação. É uma libertação muito grande, né? Aí sim eu encontro a felicidade. Felicidade não está numa pessoa, não está numa profissão, não está em algo que eu vou fazer. A felicidade está só dentro de mim. Não importa o que eu vá fazer. E quando eu faço algo que não bate com a minha felicidade, é que esse algo não serve para mim. Não é a minha felicidade que não está lá. Não, a minha felicidade está aqui. Aquilo não bate com ela. Por isso que ela tem que ficar para lá e eu tenho que ficar para cá. Percebem?
É um caminho bem diferente, e isso não é egoísmo, não é egoísmo, é autopercepção. É o caminho que a gente faz, como o Jung diz, é o caminho da individuação. Esse é o caminho da individuação. Eu não sou mais todo mundo. Eu sou, hoje, um ser que vai cada vez mais tendo consciência de mim mesmo. E essa é a diferença. Queria falar o seguinte, foi falado da religião, né? Das religiões, as pessoas se encontrarem, mas muitas vezes, na própria religião, a gente acaba percebendo, e no caso eu, né, no meu caso, coisas que contradizem, né, aquilo que a gente na realidade. Sim. Muitas vezes a pessoa, eu no caso, né, já saí de religião, né, eu frequentei muito tempo a religião católica, não assiduamente, né, mas eu tinha toda a educação, né, no catolicismo. Só que chegou um ponto em que eu não conseguia mais, né, aceitar as coisas que eu, né, ouvia, presenciava na religião, então você acaba buscando um outro caminho. Eu busquei um outro caminho. Esse é o caminho, é o seu caminho. Você precisou de começar por ali, para você perceber que aquilo já não batia com você, já não tinha um link, né? E aí você vai ampliando, aí você vai encontrando outras coisas, aí você encontra novos caminhos, fica ali um tempo experienciando aquilo, até que acontece a mesma coisa, você acaba não sentindo mais, né? E nós somos verdadeiros nômades, o ser humano é nômade, na verdade, porque ele nunca vai estar preso a lugar algum, não vai, a não ser que ele queira, por algum motivo, estar naquele lugar. Mas nós vamos estar sempre aprendendo sem parar, a gente vai estar sempre crescendo e aprendendo. Não tem como ficar lá parados fazendo sempre as mesmas coisas. Então, não é uma insatisfação da gente, é uma evolução. Não, é uma evolução. É uma Certo. evolução. Porque você ali já deu o que tinha que dar. Ali você não está mais aprendendo, é que nem trabalho. A gente trabalha num lugar e fica lá anos e anos. E aí, naquele lugar, a gente não cresce mais. Não tem mais promoção, não tem mais para onde crescer. Aí você fica lá. O que acontece? Geralmente, essa pessoa, ou ela se aposenta, ou ela sai, porque ela não aguenta ficar ali, naquela mesmice. E se ela fica, ela começa a ficar triste. Ela não vai ter vontade. Mesmo na parte espiritual, que quando começamos, aquilo nos foi ajudado muito. Vamos supor, que nem o Sebastião, uma igreja católica, me ajudou muito, mas depois eu saí e fui para a parte espírita, e estou na espiritualidade. Então, não é eu não estou sendo egoísta, deixando de lado aquilo. Não, por que seria? Porque você me sai fez com a bem. gratidão. Tudo Certo. você tem gratidão. É que nem relacionamento. Relacionamento, será que precisa ser eterno? Quem disse que precisa ser eterno? Tem relacionamentos que não tem mais o que dar ali, gente. Se ficar, começa a ter problemas, começa a ter desentendimentos, porque não tem mais o que fazer ali. É hora de reciclar mesmo. É preciso crescer. Então, a gente sai sem fechar as portas, gratidão, aprendemos muito e vamos seguir em frente. Mas a gente precisa ter o desapego, você vê que aí a gente vai ter a aprendizagem do desapego, do soltar, do deixar ir, do acreditar em si mesmo e no universo, que vai nos trazer coisas, portas que vão se abrir, né? As portas vão se abrir. E aí a gente vai ter
coisas que, se a gente não abrisse mão daquele antigo, do velho, a gente não teria essas benesses que chegam e que a gente não iria poder aprender. Não é? Se a gente Entendi. falar em reencarnação, o que é a reencarnação? Eles põem a gente sempre com a mesma mãe, com o mesmo pai, com o mesmo marido, põe. Não põe, a gente vem com várias pessoas. Tem gente que a gente vem e que nem era da nossa família espiritual, é totalmente novo. Não é? Por quê? Porque se não for assim, a gente sempre vai querer ser as mesmas coisas. Se a gente foi dançar, se eu fui uma dançarina, eu vou querer vir dançarina agora, eu vou querer vir dançarina, porque é o que eu sei fazer, porque que eu quero outra? Não é? Então, a gente Sim, tem para aprender, para aprendizado mesmo. Então, é assim, a entendi. gente precisa aprender a abrir mão também um pouco, né? Bom, gente, foi muito bom estar com vocês de novo, tá bom? Nós que agradecemos.